Audiolivro Nutrição Orientada e os Remédios da Natureza. Capítulo 7. Os aminoácidos. Ao ver o médico que a doença que se apossou do corpo é o resultado do comer e beber impróprios e, contudo, negligencia dizer ao paciente que seu sofrimento é causado por uma maneira de agir errada, está causando um prejuízo à família humana. Medicina e Salvação, página 49. As proteínas são o que são. Os seus aminoácidos, elas valem tanto quanto seus componentes em ácido aminados. Em outras palavras, uma proteína é mais importante que a outra na proporção em que tem maior ou menor quantidade de ácido aminados, e entre este aquele que são denominados aminoácidos essenciais. Mas diga-se de passagem que não existe aminoácido não essenciais. Todos são essencialismos. O que há é que 8 deles são chamados essenciais, porque o corpo não pode sintetizar, mas todos executam no organismo funções precisas e atuam na formação de enzimas e hormônios preciosos. Demais, na ausência de algum aminoácido, os outros existentes fabricam o faltante. Além disto, se sabe hoje que outros aminoácidos foram os 8 são também essenciais à saúde, especialmente quando se tem de usar métodos artificiais para nutrir o enfermo. Prolina, por exemplo, suprida com outros clássicos, produz uma melhor retenção de nitrogênio. Mas outros 2 aminoácidos, arginina e histidina, são muito importantes e deveriam ser supridos com prolina quando agregados aos essenciais. E há evidências de que, pelo menos, crianças recém-nascidas e as prematuras deveriam receber também tirosina e cistina, pois seu organismo não está em condições de manipular esses aminoácidos quando sujeitas à alimentação artificial. Aminoácidos essenciais: insolicina, leucina, lisina, fenilalanina, metionina, treonina, triptofano e valina. Coadjuvantes: arginina, histidina e prolina. Essenciais para recém-nascidos e prematuros: tirosina e cistina. Utilidade destes aminoácidos e suas fontes. Insolicina é importante na renovação dos glóbulos vermelhos e tecidos do corpo e no metabolismo. Nas crianças e adolescentes, atua na glândula timo e na pituitaria e baço, tanto em criança como em adulto. Suas ausências prejudicam a função do fígado na produção de anticorpos, de modo que haverá susceptibilidade para infecções e propensão para inchação. A deficiência deste aminoácido afeta igualmente o nível de leucina e valina. Encontra-se insolicina em quantidade estupefactas no levedo de cerveja, no peixe defumado e no soja. Depois ainda em quantidades muito boas nas nozes e outras aleaginosas. Nos legumes, especialmente tremoço e lentilha,
na carne e nos ovos, e por fim, no queijo e no germe de trigo. Leucina. A função da leucina é contrabalançar a influência das funções de insulecina. Este aminoácido é encontrado nos mesmos alimentos do anterior e mais ou menos na mesma ordem, proporções. Lisina. Este aminoácido é de extrema importância, visto relacionar-se de perto com as glândulas da reprodução. É essencial na participação em grupos no corpo pineal que se relaciona com o desenvolvimento sexual do homem, com as glândulas mamárias, com o corpo lúteo que produz a progesterona, tão necessária à renovação da mucosa uterina nos intervalos das menstruações, e com os ovários. Demais está presente na preservação de destruição das células e tecidos nas funções do fígado e vesícula, atuando de modo essencial no metabolismo das gorduras. Há possibilidade de que a deficiência de lisina cause retardamento mental nas crianças em desenvolvimento e a perda de cistina na urina. É um aminoácido muito sensível ao calor, de modo que é prejudicado toda vez que sofre altas temperaturas, como as usadas no tratamento de leite para torná-lo em pó e na sua concentração. Igualmente, as nozes para se conservarem esta proteína quando tratada com calor nos alimentos que se podem comer. Cruz passa de completa para incompleta. Melhor mesmo seria comer os alimentos que a contém em seu estado o mais natural possível. Encontra-se lisina nos seguintes alimentos: primeiro no peixe defumado, no levedo de cerveja e no soja, depois na lentilha, ervilha, tremoço, germe de trigo, feijão, carne e queijo, e a seguir nos ovos, nas sementes oleaginosas, principalmente a linhaça, nas nozes, no farelo de trigo e nos cereais. Fenilialina. Este é o ácido aminado, tem sua ação nos processos de eliminação de matérias de despejo, tanto os resíduos dos alimentos como os tecidos do corpo e as células mortas, mas sua eficácia se reduz sensivelmente na presença do álcool no organismo. Deste modo, a pessoa que bebe qualquer quantidade e qualquer espécie de bebida alcoólica, especialmente as refeições, prejudica os benefícios e efeito deste aminoácido. Esta proteína tem ação envolvente nas atividades dos rins e da bexiga. Sua ausência é marcada por olhos vermelhos com intumescência, uma característica talvez pelo imposto acima. Naqueles que se dão aos grandes jantares bem regados com bebidas alcoólicas. Os alimentos que suprem fenilalanina são, primeiro, soja, levedo de cerveja, peixe defumado e amendoim. Depois, lentilha, especialmente, mas também todos os demais legumes secos e o germe de trigo. E a seguir as carnes, ovos, aveia, como a primeira entre os cereais e todos os restantes cereais integrais. Metionina. Este é dos aminoácidos que contém enxofre e muito precioso, presente nas funções do baço, das glândulas linfáticas e do pâncreas. É elemento vital dos glóbulos vermelhos,
todas as células necessitam dele. Somente quando há metionina sobrando é que o organismo com ela fabrica colina, uma importante vitamina do complexo B e considerada um fator emoliente da insolução do colesterol e de pedras na vesícula. Quando as crianças crescem demasiado rápido, pode desenvolver nefrite se não houver um bom excesso de metionina. Nos casos de ferimentos graves, a restauração e a cicatrização são tanto mais rápidos quanto mais metionina houver. Sua ausência danifica o fígado, permite que a gordura nele se acumule e o impede de fabricar anticorpos. Verificou-se que nos casos de febre reumática e nos de toxemia da gestante, metionina está ausente e também na queda dos cabelos. O aumento de metionina na dieta ajuda a manter o equilíbrio proteico no corpo, mesmo quando não é alta a taxa de lisina. Pelo maior uso de cereais que são deficientes neste aminoácido, metionina também auxilia no crescimento e diminuição concentrações tóxicas no plasma, no fígado e nos músculos, impedindo as lesões tóxicas. Encontra-se este aminoácido primeiro no peixe defumado e nas castanhas do Pará, depois no levedo de cerveja e no gergelim, e a seguir no queijo, soja, amêndoa, galinha e peixe fresco, germe de trigo e amendoim. Treonina, muito atuante na mudança dos átomos dos aminoácidos no corpo, estabelecendo o equilíbrio entre suas cadeias estruturais e respectivas funções. Portanto, é essencial no metabolismo humano. O treonina favorece o desenvolvimento físico, diminui as concentrações tóxicas no organismo e impede as lesões causadas por toxidez. Alimentos em que se encontra treonina: primeiro, levedo de cerveja, peixe defumado, soja, tremoso, leite em pó e germe de trigo. Depois, lentilha, ervilha, feijão, peixe fresco, carne de vaca e sementes de linhaça. E a seguir, carne de galinha, amendoim, gergelim, grão de bico, gema de ovo, algas marinhas, ovo integral e nozes. Triptofano, o aminoácido restaurador, substância básica na reprodução de células e tecido, desde as células do sexo até as últimas de todos os tecidos do corpo. Quando o triptofano é escasso, os testículos dos animais se atrofiam e nas fêmeas envelhecem rapidamente, o que naturalmente deve acontecer também com os seres humanos. A ausência desse aminoácido faz com que o fígado não produza anticorpos e há suscetibilidade para infecções, inchaço no corpo e queda de cabelos. O triptofano tem que ver com a atividade eficiente do sistema óptico e está presente na formação dos sucos gástricos e em suas funções. Apenas 1 grama de triptofano é o bastante para a despensa diária do corpo humano. E, embora os alimentos não tenham grande quantidade dele, não é difícil conseguir o quanto necessário. Encontra-se triptofano primeiro no soja, no levedo de cerveja, no peixe defumado, depois no leite em pó
sementes de linhaça, castanha do Pará, tremoço e amendoim. E a seguir nos gergelim, nozes, germe de trigo, gema de ovo, pistácio, feijão, queijo, peixe fresco, galinha, semente de girassol, carne de vaca e de ovelha e ovo integral, cevada, farelo de trigo. Valina. Este ácido aminado está envolvido nas funções de todas as glândulas relacionadas com o corpo lúteo, as mamas, os ovários e as que participam do seu correspondente grupo glandular, portanto, muito relevante em todas as funções da reprodução na mulher. Em suas atividades sexuais, a valina é encontrada primeiro no levedo de cerveja, peixe defumado, soja, leite em pó e nozes e amêndoas, depois no queijo, pistácio, amendoim, lentilha, sementes de linhaça, peixe fresco, ervilha, galinha e feijão, e a seguir na gema do ovo, gergelim, grão de bico, algas marinhas, trigo, saraceno, aveia e farelo de trigo. Arginina, atuante na contração dos músculos e parte importante na formação da cartilagem e ossos, e assim essenciais na utilização do cálcio, controla os processos que impedem a degeneração das células e evita a formação de úlceras e focos cancerosos. Mantém as estruturas e o bom funcionamento dos órgãos sexuais. Sua ausência causa esterilidade nos animais e diminui no homem a formação de esperma, a sua mobilidade. Encontra-se arginina primeiro nas nozes, amendoim, soja, tremoço, gergelim, peixe defumado, depois na castanha do Pará, ervilha, lentilha, sementes de linhaça, germe de trigo, amêndoas, levedo de cerveja, grão de bico e pistácio. E a seguir no feijão, trigo, sassareno, sementes de girassol, gema de ovo, as carnes bovinas de aves e peixes, farelo de trigo, coco, aveia e leite em pó. Histidina, importante no fígado para a formação do glicogênio e no controle do muco patogênio. É componente ativo da hemoglobina, responsável pela geração e mobilidade do esperma. Sua ausência causa problemas de gestação, como abortos prematuros e partos difíceis. Pode produzir esterilidade e outros problemas relacionados. Nos casos de uremia, a histidina atua como um aminoácido essencial. Encontra-se esta proteína primeiro no peixe defumado, no soja, levedo de cerveja, tremoço, leite em pó, germe de trigo, amendoim, peixe fresco, feijão e lentilha, depois na carne de vaca, no queijo, na carne de galinha, grão de bico, ervilha, a seguir na pistâcio, amêndoas, nozes, farelo de trigo, gemas de ovo, castanha do Pará, trigo, aveia,